Ou você tá com uma 38 pra se sentir melhor, ou você tá com um macho alfa do teu lado. Só essas duas coisas te deixam realmente empoderada e protegida. E te trazem a sensação de proteção. O resto, as mulher que fala, não, porque aí eu faço boxe, aí eu treino, eu sou forte, e eu me banco, eu me faço... Cara, esquece. Nenhum sucesso financeiro traz a sensação de proteção para uma mulher que um casamento traz. A Pietra Bertolassi pegou pesado aí, né? São duas coisas que te deixam protegidas. Uma arma de defesa mesmo, né? Algo. E mesmo assim eu acho que é um problema, porque não adianta se você não souber usar. Se for uma pessoa igual eu, treinada desde a infância já, né? Pessoa que o pai ensinou, né? E aí você aprendeu ali a tirar até num buraco de fechadura, aí é outra coisa, não é? Aí dá para ter. Olha, menti agora, tá, gente? Foi só uma brincadeirinha. Eu nunca na minha vida, se botar o que ela falou ali no vídeo dela na minha mão, é perigoso a pessoa que, se tiver alguém me atacando, ter mais um recurso para ele, que ele vai tomar de mim e vai usar contra mim, tá? Então, assim, a maioria das mulheres vão entrar nessa dimensão aí. Não vai nem saber o que fazer como aquilo ali. E outra, quando eu pegava, né, o gatilho é bem duro, então ainda tinha dificuldade ainda de apertar até o gatilho, tá? Não era só a mira que não tinha nada, era zero. Até a dificuldade de apertar o gatilho eu tinha. Então, olha lá. A segunda coisa é um homem. É um homem, mas não é um homem comum. Não é qualquer tipo de homem. É o alfa. O que é o alfa? É o homem competente. Então, há um homem que pode estar ao lado da mulher e cumprir o mínimo. Na verdade, assim, o que uma mulher precisa, não é, que deixa a mulher protegida, é um homem que faça o que ele tem de fazer e seja bênção na vida dela. Tem um exemplo aqui que eu quero dar para vocês, que é o Jonatas. O Jonatas é um homem que a gente conhece há muito tempo. Ele mora no sítio. Então, eu quero dar esse exemplo que é para pegar o mais forte e pesado que eu puder pegar com você. As pessoas acham que morar no sítio é ter pobreza. Esse Jonatas, ele tem um sítio de 21 alqueires de terra e dividiu em bananal, ele dividiu numa área que ele planta umas folhas de taioba, ele dividiu também numa parte que ele planta mandioca, ele dividiu uma parte que ele tem cacau, ele dividiu numa outra parte que ele tem café, ele dividiu uma outra parte em alguns tipos de frutas. Ele fez isso com o sítio dele. Ele vende as mandiocas, a pessoa vai lá, tira lá, a taioba, as pessoas vão e tiram lá e levam, porque ele vende por quantidade. Por exemplo, a pessoa vai comprar dele 50 molhos, né, de taioba, 50 molhos de taioba, cada um com 8 folhas médias, com 8 folhas grandes. Entende como que é? É tudo muito estabelecido, muito claro. O cacau, ele vende a safra, também tem uma questão das frutas, que tem a questão da acerola e algumas outras frutas assim. O que ele faz? Ele tem a despolpa, né, despolpadeira, e vende as coisas. Enfim, a média de ganho dele, mensal, o ano inteiro, é a média mensal do ano inteiro, fora a colheita do cacau e a colheita do café, é uma média de R$8.000, 8 a 10 mil reais, todos os meses ele tem esse ganho e ele mora no sítio. E quando tem colheita de cacau e de café é diferente, esses valores são agregados. Presta atenção, a esposa dele, ele é da roça, ele é um agricultor, mas ele é competente em ser agricultor. E é isso. Se você é o vendedor de laranja, você pode ser competente em ser vendedor de laranja. O vendedor de pastel, tá? O cozinheiro, não importa, é a competência. E pensa a esposa dele, ela tem orgulho daquele homem. Sabe quantos anos eles vão fazer de casado? 50 anos de casado. 50 anos de casado. Só assim. Então, existem situações maravilhosas que podem ser vividas, sim. Olha, já curte agora, já se inscreva, ative o sininho, que eu estava esquecendo de pedir para você fazer essas coisas.
E a gente precisa muito que você esteja com a gente. E a gente quer mais inscrito nesse canal, porque a gente quer formar esse exército poderoso que leva essa mensagem maravilhosa. É assim, ela citou ali duas coisas, né? Que é, no caso, a arma e um homem competente. Olha, não adianta a mulher falar, e aí ela fala no vídeo dela, a gente vai ver ali. Eu treino, eu faço isso, faço aquilo outro. Não é toda incentivada por tantas outras coisas. Não, para a mulher, o que vale mesmo é ter um homem que é bênção na vida dela e estar do lado dela para que ele cumpra uma função simples, que ele dê segurança emocional para essa mulher. É tudo o que a mulher precisa. Olha, assiste esse pequeno vídeo da Pietra para você entender o que a gente vai falar da agora para frente. Ou você tá com uma 38 pra se sentir melhor, ou você tá com um macho alfa do teu lado. Só essas duas coisas te deixam realmente empoderada e protegida. E te trazem a sensação de proteção. O resto, as mulher que fala, não, porque aí eu faço boxe, aí eu treino, eu sou forte, e eu me banco, eu me faço... Cara, esquece. Nenhum sucesso financeiro traz a sensação de proteção pra uma mulher que um casamento traz. Nenhum. Que foda isso que você falou. Cara, não tem nada mais broxante pra uma mulher do que um macho beta, tá ligado? Um cara... Ou o cara nem sabe, ele... De novo, né? O que acontece, né? O feminismo, ele torna os homens emasculados, né? Ele desmasculiniza o homem por completo, porque se a mulher pode tudo, se ela pode se bancar, se ela pode se proteger, se ela pode fazer tudo sozinha, o homem tá lá pra quê? Daí ele se sente uma porcaria e ele começa a agir como uma porcaria e ele fica folgado. Então aí você tem aquela geração dos caras fracos, né, que estão aí chorando pra tudo, que começa a se preocupar em pintar o cabelo, em fazer sei lá o quê, porque, cara, ele não tem tempo, assim, quer dizer, é o contrário, porque ele tem muito tempo sobrando, né, ele não precisa estar preocupado em proteger uma família, em trazer algo frutífero pros filhos ou pra mulher. Sabe, nenhuma mulher vai gostar de um homem que não é competente. Realmente é broxante a mulher ter do lado dele um homem que não consegue o mínimo, que ele é preguiçoso, que ele é sem atitude, ou que ele é um pau mandado, mas existe todo um trabalho de desmasculinização e de emasculação do homem também. Mas olha esse outro vídeo aqui, só para a gente escutar o que esse moço fala e a gente fazer uma comparação entre o que a Pietra falou e o que esse moço aqui fala. Viralizou muito isso que eu falei. É ruim você ter um país que a média de QI é 83, sendo que você tem macaco que chega a 90 de QI. Só que ninguém também tá pensando no seguinte. Se a média é 83 e a distribuição é uma distribuição normal, então quer dizer que metade da população tem menos de 83 de QI e metade da população tem mais. Sim. Então 50% tem menos do que 83 de QI. Só que a gente sabe que tem macaco que chega a 90 de QI. A pergunta que fica é, qual é a porcentagem da população que tem um QI menor que macaco? Não, isso é uma conta fácil de fazer. A gente pega aquelas tabelas, lembra a tabela Z de estatística? De distribuição normal? É uma tabela, eu posso ensinar uma criança de 6 anos a fazer esse cálculo. Então eu sei que metade da população está abaixo de 83 de QI. Eu quero saber qual é a porcentagem da população que está abaixo de 90 de QI. Eu faço 90 menos 83, divido pelo desvio padrão, que é 15. Eu vou achar o número Z, jogo na tabela Z e acho a porcentagem que está abaixo de 90. Já fiz esse cálculo para vocês não terem o trabalho. Ele dá 68% da população. Arredondando para 70%. Quer dizer, quando você vê 10 brasileiros andando aí pela rua, né? Daqueles 10, 7 tem o QI menor que o de um macaco. Então como é que a democracia pode dar certo? Como é que eu posso dar poder de escolha numa situação onde não se tem investimento sério nenhum em educação de base? E eu tô falando porque eu estudei em escola pública e teve matérias como história, eu não tive nada. Matérias como biologia, eu não tive nada. Hoje você tem um ensino ridículo. Você tá formando uma nação onde 68% tem um QI menor do que macacos atingem. E pra gente tá normal. E ainda tá vindo pessoas que ainda falam, mas QI não quer dizer nada. Mas, e a neuroplasticidade do cérebro? Não, mas aí eu acho legal, é a mesma coisa que esse cara que vem falar isso, que aí não quer dizer nada, é mesmo que aquele mesmo cara que vem falar assim, tamanho de pênis não interfere no prazer da mulher. A gente já sabe por que o cara defende isso. Os macacos chegam a um QI 90. César está em casa. Que viagem é essa, velho?
Da onde vem a miséria? Aí ele faz um cálculo, e é bem interessante esse cálculo, não é o QI dos brasileiros, a média é de 83, então, e uma outra coisa que ele não fala nesse vídeo, porque o QI abaixo de 90 já é um QI considerado de DM, uma sigla que fala sobre a debilidade mental. Então, ter um QI abaixo de 90 já é um problema, porque dentro da classificação da debilidade mental está aí, né, tudo que vem abaixo de 90. Eu estou tentando encontrar palavras que firam menos, mas é isso. E o QI médio do brasileiro já é 83. Então, o que ele faz? Ele subtrai o 90 do 83, depois divide por 15, depois vai lá na tabela Z, e dentro da tabela Z ele encontra o percentual natural, que é o de 68, e aí ele arredonda para 70. E ele traz que as mídias não é influenciadas por essa política de dominação, essa política tirânica, unilateral, que é completamente contra Deus, contra o princípio estabelecido por Deus e prega o princípio da evolução, travou ali a mente das pessoas. Se eles pregam o princípio da evolução, não era não para as pessoas terem evoluído com o progresso, mas as pessoas regredido. Sabe assim, eles tiraram o criacionismo de dentro das escolas, e as escolas foram criadas dentro da igreja para as pessoas aprenderem a ler e serem libertos da opressão do mal, mas eles pegaram esse mecanismo de libertação e transformaram num mecanismo de opressão e colocaram essas mentiras bárbaras na mente das pessoas e travaram as pessoas. O Evangelho de Cristo, ele liberta e ele leva o cara a não ser aquele que enterra os talentos, mas aquele que multiplica os talentos. Olha, se a gente olhar o tanto mal que eles fizeram, a gente vai ver que isso que esse cara está falando tem muito a ver, e os homens estão sendo destruídos, né, tremendamente, e as mulheres estão se sentindo cada vez mais sós, porque elas querem homens competentes, elas não se tornaram competentes, também criaram homens que não são competentes, porque olha nossos ancestrais, lá atrás, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, e sabiam fazer cálculos, viajar, andar, fazer muito mais coisa do que nós que fomos alfabetizados nas escolas. Eles faziam cadeiras, faziam mesas, olhando eles sabiam a medida, faziam roupas sem régua. Não existia muitos, só de olhar ele já sabia se era 25 centímetros, depois você colocasse uma fita, ia dar, se não desse em cima, dava muito parecido. Eles sabiam as horas do dia sem precisar de relógio. Olha, enfim, era uma média de 112 o QI dos nossos ancestrais. Isso porque depois que se descobriu essa tabela, foi medido pelos atos das pessoas, qual o nível de QI que elas tinham. E também a esquerda prega essa questão de que Deus não existe e que existe essa questão da evolução natural, também a questão da neuroplasticidade, todas essas coisas que eles foram trazendo, mas nada disso está funcionando, a gente está regredindo por estar acreditando nesse pessoal e a gente precisa sair dessa bolha e vencer isso. Então, homens e mulheres, acordem, né? Por que as mulheres estão se sentindo cada vez mais sós? Porque a média da inteligência também traz felicidade e faz a diferença nos nossos dias, porque nos leva a ver a realidade, nos aproxima de um estilo de vida verdadeiramente bom e saudável e também nos aproxima de Deus, não nos afasta de Deus. Viu que a gente está se afastando de Deus e ficando menos inteligente? Então, um alerta para nós. O caminho é voltar a chegar para perto de Deus, porque dentro dos princípios de Deus também estão os princípios de crescimento, desenvolvimento e de competência. Afastou-se de Deus, se aproxima dos vícios sociais para manter uma estrutura política mantida dentro do Estado, não é? Para manter os opressores que vão tiranizar e sugar a sua força. E quando você não serve, você é eliminado sem nenhum
tipo de sentimento, de compaixão, porque eles são ímpios, eles praticam a impiedade. Também, quando você se distancia de Deus, você se distancia de relacionamentos saudáveis e a base política não é estabelecida pelo Estado, é estabelecida por homens competentes dentro da sua casa, sendo cabeça e sacerdotes dentro da sua casa. Deus não queria rei, não queria governo humano. Deus criou o homem para dominar e ser cabeça e sacerdote nos núcleos, dentro da sua casa. Não precisa de governo político quando há governo dentro das casas, quando a gente segue os princípios espirituais estabelecidos por Deus. Hoje a gente tem a quebra dos relacionamentos, tem o aumento das tecnologias e os robôs, a gente tem os chips, tem a indústria cibernética, teria liberdade para visitar parentes, porque tudo está tão fácil na questão de se transportar, mas a gente não faz isso. A gente evoluiu financeiramente, as pessoas estão muito melhor financeiramente, mas como que está o mundo hoje? Se tiver um apagão cibernético, se cortarem a luz e a água, pronto, acabou a humanidade. Entra em declínio, um caos. Então, nós realmente avançamos ou nós estamos aí caindo e descendo? Eu creio que a gente precisa parar e analisar, porque esse é o tempo da revelação e com a revelação tem de vir também uma transformação e uma limpeza, uma colheita. Você tem de começar a ver o que é melhor para a sua vida. Deixa aí nos comentários e não sai daqui sem conhecer Criados para Governar o Método de Cristo. Você ainda não tem Criados para Governar o Método de Cristo. Você precisa urgentemente adquirir esses livros, porque eles foram escritos para trazer coisas que estão acontecendo e fazer você enxergar o poder que o homem tem. Que Deus multiplique a sua palavra e o conhecimento dele no seu coração. Deus te abençoe.